Bom dia, feliz sábado. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus. Estamos começando agora o nosso momento da escola sabatina. E eu sempre venho trazer aqui para você um momento muito importante, que é o momento do pastoreio. E hoje nós temos uma grande novidade. Olha só que bênção. Você até então tem ouvido aí cada sábado histórias e relatos de classes que têm feito algo muito legal durante essa pandemia, para continuar vivendo a comunhão, o relacionamento e a missão. Mas agora você, por mais que pertença a uma classe que está fazendo alguma coisa ou não, você tem a oportunidade de participar todos os sábados. Então há uma novidade muito legal, você recebeu aí agora, o pastor Bruno enviou para você numa lista de transmissão, um link. E esse link é onde você vai poder preencher todo sábado ali, se você teve durante a semana um momento de comunhão, um momento de relacionamento e um momento de missão. Você também que assiste a nossa escola sabatina de forma online, quando você for preencher então esse formulário, você coloca ali então que estava presente. Você não estava presente aqui fisicamente, mas você estava presente, conectado conosco no momento da escola sabatina, ok? Eu estou aqui com o meu aberto, vou entrar aqui junto com você. Você vai entrar ali, você entra no link, é bem simples, é bem fácil. O primeiro passo que você vai fazer é escolher ali a sua classe. Então você tem que saber pelo menos o nome da sua classe. Eu estou aqui na classe dos jovens. E aí você vai ali, então está o seu nome, tá bom? Eu cliquei aqui, Evandro de Medeiros Silva, e aí você vai responder ali. Você estava presente na escola sabatina? Sim. Se você assistiu online, se você participou desse momento, você responde que sim. Uma coisa muito interessante, é para todos da família responderem, tá bom? Os adultos, os adolescentes, as crianças. Se ela esteve conectada no momento infantil, bota que esteve presente e responde ali também o CRM. Aí você vai marcar ali, comunhão. Você estudou a Bíblia, a lição diariamente essa semana? Você marca ali, vai ficar azulzinho na sua tela, você marca que sim. Relacionamento. Você praticou alguma ação solidária essa semana? Você ajudou alguém? Talvez não pôde ajudar indo à casa da pessoa, mas ajudou de outra forma, mandou alimentos, mandou recursos. Se você ajudou alguém, apenas uma pessoa durante a semana inteira, você marca ali então que você teve um momento de relacionamento. E por fim, a missão, nessa parte do CRM, você responde a pergunta, essa semana você testemunhou de Jesus para alguém? Pode ter sido por um WhatsApp, um vídeo que você mandou, uma mensagem que você mandou, um texto que você colocou, talvez através do YouTube, uma visita que você fez pelo Zoom, não importa. Se você falou de Jesus para alguma pessoa, uma pessoa que seja durante a semana inteira, você marca ali então que você concluiu a missão. Depois tem a pergunta do estudo bíblico. E a pergunta é a seguinte, você está ministrando algum estudo bíblico? Ou seja, você está ensinando alguém, você está dando estudo bíblico para alguém? Se a resposta for sim, você marca ali também, é bem simples, é bem fácil. Depois temos mais uma pergunta que é o discipulador. Se você está discipulando alguém, lembrando que discipular não é apenas dar estudos bíblicos, mas é acompanhar essa pessoa, é ensinar da forma prática como viver o evangelho, é estar presente na vida dessa pessoa, ok? Aí você marca que sim, se você está fazendo isso com alguém. E por fim, discípulo ativo, você vai responder a pergunta, a pessoa que você está discipulando está levando alguém a Cristo? Então veja, dentro do nosso processo de discipulado, Jesus nos chama a discipular alguém e a ensinar essa pessoa a também discipular outra pessoa. E aí se essa pessoa que você está discipulando também está acompanhando e discipulando uma outra pessoa, você marca ali também que sim. E aí depois é só você colocar em salvar, estou fazendo aqui na mesma hora com vocês, está salvo e está registrado ali então o seu momento de comunhão, relacionamento e missão. Queridos, é bem simples, é bem fácil, esse aplicativo não tem mistério, você entra no link, preenche, e isso é muito importante. Você pode pensar assim, mas pastor, a minha comunhão, o meu relacionamento não importa a ninguém, importa somente a Deus. É verdade, mas você preenchendo isso, você nos ajuda, como nós, como pastores, a ver a realidade espiritual da nossa igreja. Nós só vamos poder servir melhor vocês, só vamos poder avançar para o crescimento da igreja quando nós entendemos em que ponto, em que nível espiritual nós estamos. Então, amigo, eu faço um pedido muito grande a você nesse momento. Não deixe de preencher, sempre que receber esse link,
não deixe de preencher todos os sábados esse momento. Você não vai gastar mais do que 1 minuto. Eu acho que eu nem gastei isso, eu estava explicando para você ainda. É bem simples, é bem rápido, e para o crescimento da igreja, para nós entendermos em que nível espiritual nós estamos, isso é fundamental, é necessário para saber o que precisamos melhorar. Tá bom? Então, ligue aí, entre no celular, o pastor já mandou o link, acesse o link. Ah, mas espera aí, eu recebi um link só e o resto da minha família não recebeu. Responda primeiro você, depois entre no link de novo, responde a esposa, depois entra no mesmo link e responde os filhos, e assim você pode participar desse momento conosco. Lembrando que a comunhão, o relacionamento e a missão são 3 atitudes que refletem se nós estamos de fato próximos de Deus ou não. Então é algo básico na vida do cristão. Preenche então aí, você pode fazer isso agora, é bem rapidinho, enquanto nós vamos para outra parte, você pode preencher e nós vamos então ver qual é a realidade espiritual da nossa igreja, ok? Então faça isso, enquanto isso nós vamos vir aqui para o nosso cenário, para o nosso momento da lição da Escola Sabatina, momento muito esperado por muitos aí, né, durante a semana. E hoje nós temos aí 2 convidados muito especiais. Eles estão aqui estreando o nosso programa, mas são pessoas aí bem conhecidas em nosso meio. O primeiro deles é o nosso ancião, Roberto, também é professor da classe 2. Seja bem-vindo, Roberto. Você pode mandar aí um abraço para a sua classe. Fica à vontade aí. Um bom sábado a todos. Eu estou muito feliz aqui de estar na igreja novamente. E é um privilégio de poucos hoje, né? Hoje é uma raridade estar na igreja. E eu quero mandar realmente um abraço primeiro para a minha família que está em casa ali assistindo, minha sobrinha, minha filha, também em Curitiba, acredito que a minha outra filha está vendo também. E outros parentes aí que estão espalhados. Também para a minha classe, que Deus abençoe a todos aí nesse sábado. E para todos os irmãos da Floresta, que Deus realmente abençoe. Realmente a gente sente falta, olhando aqui, a igreja, né, como a gente imaginaria que tivesse cada um. Mas quem sabe, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar se reunindo todos. Muito bem. Temos um outro convidado especial também. Ele é conhecido de alguns, talvez não de todos, mas já está aqui na nossa realidade, já é membro da Floresta. É o nosso diretor do Camar, o novo diretor do Camar, do Colégio Adventista Marechal Rondon, o professor João. Professor, agora o sobrenome é Cesi, Cesi, como é que é? Me ajuda aí. Mas seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui. Na verdade, o Cesi não é sobrenome. É nome composto, João César. Ah, é um segundo nome, muito bem. Só que como desde pequeno me chamo de César, porque era para ser César, né? Sim. Esse César foi o escrivão que arrumou para mim. Ele que te ajudou. Então, aí família, amigos, César sempre, mas João César, tudo bem. Muito bem, viu? O nosso momento de Escola Sabatina também é cultura, nós já aprendemos aí um pouquinho. Mas é uma alegria, pastor, assim, estar aqui. Fui muito bem recebido na grande comunidade aqui, né? Nosso colégio Adventista Marechal Rondon, essa igreja, né, que tem relação muito direta com o colégio ali. E poder saudar a todos os colegas de trabalho, suas famílias, os nossos alunos, né, a grande família do Camar. E em especial, desejar aí um feliz dia do sábado aos pais, porque amanhã se comemora e que Deus esteja cuidando de cada um. Muito bem. Amigos, essa lição dessa semana trouxe mais um assunto importantíssimo. O trimestre aqui, a lição desse trimestre está fantástica. Nós vimos semana passada ali a atuação do Espírito Santo em nós e a capacidade que ele nos dá para testemunhar. E vimos que Deus nos chamou, na verdade, para sermos suas testemunhas. Não nos chamou para sermos seus defensores, nem tampouco aquela pessoa que coloca o evangelho de goela abaixo aos outros, mas testemunhar do amor de Deus através da nossa vida, da forma que nós vivemos. E hoje a lição dessa semana que nós estudamos complementa um pouquinho a lição da outra semana, lição 5. E aqui fala então da capacidade que o Espírito Santo nos concede, dons espirituais, para que a gente possa cumprir então esse propósito de testemunhar. Então olha que interessante, Deus nos chama a testemunhar, mas Ele nos capacita a isso, e Ele nos presenteia com dons espirituais, para que a gente possa usar esses dons e possamos então alcançar outras pessoas através do nosso testemunho. Bom, mediante essa pequena introdução, vamos aqui então para a nossa primeira pergunta. Nosso amigo Roberto vai estar respondendo para nós. E a pergunta é a seguinte, Roberto:
qual a diferença, ou talvez semelhanças, né, se houver, mas qual a diferença e as semelhanças entre o dom espiritual e o talento? Será que há diferenças entre dom, talento? É a mesma coisa? Não é? O que a lição dessa semana nos ensina sobre isso? É muito interessante essa pergunta, porque às vezes nós podemos estar confundindo, né, esses dois temas, esses dois itens, né? E junto com essa pergunta, eu imagino que talvez tenha algumas outras perguntas, assim, eu separei duas aqui, que também tem a ver. Eu posso ter vários dons e nenhum talento, ou de repente eu posso ter muitos talentos e nenhum dom. Então, eu vou fazer algumas colocações aqui, quem sabe no final a gente consegue entender um pouco melhor essas perguntas, todas essas questões relacionadas ao talento e ao dom espiritual, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que tanto o talento como o dom espiritual, eles são dádivas de Deus, né? E os dois itens se tornam melhores a cada dia conforme nós utilizamos. Então, nesse ponto, eles têm algo em comum. E quando a gente descobre, né, tanto os nossos dons como os nossos talentos, a gente pode tornar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes bem melhor também. Eu listei aqui algumas diferenças que eu gostaria de compartilhar, né? Seria o seguinte: primeiro, talento é o resultado da genética ou o treinamento, enquanto que o dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo. Segunda diferença entre ambos é de que qualquer pessoa, cristã ou não, pode possuir um certo talento, enquanto apenas os cristãos possuem os dons espirituais. A gente sabe que os dons espirituais, eles provêm de Deus, né? E embora tanto os talentos como os dons espirituais devem ser usados para a glória de Deus e para ajudar outras pessoas, os dons espirituais devem ser usados apenas para a glória de Deus, né? E enquanto que os talentos podem ser usados também para outros objetivos não espirituais. Se bem que a Bíblia diz que tudo que a gente faz, né, é para a honra e glória de Deus, né? Então, mesmo enquanto nós exercemos nossas atividades pessoais, quem sabe os nossos talentos, o nosso trabalho, o que quer que seja, cuidando da família, ou até no momento de lazer, tudo que nós fazemos, né, que seja realmente para a honra e glória de Deus. E com essas diferenças em mente, acho que fica mais fácil a gente entender e responder as perguntas do início ali, né, que, por exemplo, eu posso ter vários talentos, vários dons e um talento. Eu acredito que não, porque o dom já é um talento, né? Mas ele está sendo utilizado para Deus. E a segunda questão que eu até levantei aqui, se eu posso ter vários talentos e nenhum dom. Não, é difícil, pode acontecer isso, né? Pode ser difícil, mas acontece se os meus talentos eles forem usados só para o proveito próprio, né? Então, realmente, são algumas diferenças que existem entre o dom e o talento, e que Deus nos dê sabedoria para discernir, e para a gente usar também os nossos talentos, e quem sabe, né, fazer eles virarem dons. Muito bem. Uma coisa interessante bem que tu falou aí, Roberto, é a questão de que todo dom espiritual é um talento, né? Porque, veja, é algo concedido por Deus e de forma especial, mas nem todo talento é um dom espiritual. Eu acho que no decorrer da nossa lição aí, a gente vai entender um pouquinho mais por que todo dom é um talento, mas nem todo talento é um dom espiritual. Muito bem. Professor João, vamos lá, temos uma segunda pergunta aqui, a gente vai no decorrer das perguntas compreendendo cada vez mais. Esse é um tema que nós tivemos recentemente um programa aqui na nossa igreja, domingo à noite, que era a série Identidade. Nós estudamos um pouquinho sobre esse assunto também, talvez para alguns vai ser repetitivo, mas o bom é que a gente sempre aprende algo novo. Mas muitos outros estão talvez vendo esse tema pela primeira vez. E a pergunta é a seguinte, professor. Quais são os dons espirituais? Eu sei que a Bíblia cita alguns aí. Será que a gente se limita apenas a esses dons? Tem outros dons, talvez? Então, quais são os dons espirituais? E por que existe essa variedade de dons? Qual que é o objetivo de Deus dar dons diversos? Ok. Apenas uma introdução que eu gostaria de fazer para entrar já nessa diversidade de dons. É interessante os temas relacionados ao Espírito Santo, né? O dom do Espírito, que é a salvação, que é um dom, né? As graças do Espírito, que são as virtudes que eu desenvolvo, os frutos do Espírito, né? E aí então vem os dons do Espírito, que são qualidades e habilidades que o Espírito Santo concede a cada crente, né? Que se coloca sempre com o objetivo de fortalecer a igreja, né? E é interessante aqui no Novo Testamento, fala aqui mais de 20 dons diferentes, né? O dom da misericórdia,
da liderança, do conhecimento, da cura, do serviço, da misericórdia, hospitalidade. Enfim, uma diversidade grande de dons, tanto em Coríntios quanto Romanos e Efésios, lista, né? Tem essa lista aí de dons. E todos eles com que objetivo? Né? Então, por que essa diversidade, aliás? Né? Diversidade, porque os ministérios são diferentes. Né? Imagina se todo mundo aqui viesse só para cantar ou só pregasse. Né? Eu confesso para você que, quem sabe, quem está me ouvindo, assistindo agora, também tem aquela... Eu, por alguns momentos, eu demorei a entender e aceitar a ideia assim, mas por que eu não consigo ter aquela mente privilegiada do Rodrigo Silva? Dr. Rodrigo Silva, né? Não... Deus, aí eu consigo entender um pouco mais. Não, a necessidade, Deus dá os dons, e todos nós temos. Eu preciso agora me identificar, né, com esse dom. E essa diversidade é exatamente para que atenda às diversas necessidades da igreja. Né? Se o objetivo é fortalecer, é nutrir a igreja, então, esses dons diversos, porque os discípulos, eles tinham os dons bem diferentes. Né? De acordo com as suas habilidades, receberam os dons. E isso trouxe uma riqueza extraordinária para a igreja. Essa diferença, unidade na diversidade, né, de dons. Né? Isso fortalece a igreja. É saudável, né? Não, achei interessante que essa colocação da diversidade, até nós tivemos uma lição um tempo atrás, né, unidade na diversidade. E essa diversidade é que faz realmente o todo, né? E a gente não gostaria de perder nenhuma parte do nosso corpo, né? Da mesma forma, todos os dons que nós temos na igreja são úteis, são necessários. Né? Muito legal. Interessante, uma coisa que o senhor falou, professor, me chamou a atenção aqui, a questão de os dons serem diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então veja, Deus nos chamou para ser testemunhas e evangelizarmos um mundo onde as pessoas são diferentes. Seus gostos são diferentes, seus hábitos são diferentes, a forma de pensar é diferente. E veja, a variedade de ministérios e dons existe para que cada um possa alcançar essas pessoas diferentes. E eu acho muito interessante isso hoje na Igreja Adventista. Nós já despertamos alguns anos para isso, e louvo a Deus por isso. Há muitos ministérios. Alguns até veem esses ministérios como algo assim meio ruim, né? Eu não consigo ver dessa forma. O evangelho não precisa ser diferente, o evangelho é um só. Ok, o evangelho é um só, mas a forma que eu vou passar esse evangelho para as outras pessoas, ela é diversa. E hoje nós temos na igreja aí o ministério dos motociclistas, por exemplo, nós temos o ministério da criança, que é muito forte, nós temos o ministério do futebol. Aqui nessa igreja, professor, nós temos o ministério do futebol. Okay. Eu vi que tu estava comentando nos bastidores ali, que jogou bola com meu pai, inclusive ele está assistindo aí, ó. Ele é fiel seguidor online da Floresta. Ele está assistindo aí, jogou bola com meu pai e tal. Já fica o convite, quando voltar as coisas normais, aí estar no Ministério do Futebol. Então, o Ministério do Futebol, alguns lugares é o Ministério da Bike, né? Sim. Então, veja, formas diferentes, através de dons e qualidades que Deus nos concede, de alcançar pessoas diferentes. E sabe, pastor, é o seguinte, até mesmo, por exemplo, o dom do ensino. Não é a mesma pessoa, de repente, que alcança uma criança, não é a mesma que alcança um jovem. Então são ministérios diferentes para alcançar realidades diferentes, né? A gente acha assim, tem gente que fala assim, mas será que eu tenho dom? Eu acho que eu talvez não tenho nenhum dom. Mas é interessante que tem um dom que todos nós temos. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, nós podemos ter o dom de testemunhar. Basta a gente contar aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, é um dom natural. Talvez algum vai testemunhar de uma forma diferente do outro, mas é um dom que todos nós podemos fazer. Muito bem. E aí a segunda parte ali é por que é assim, né? Para que na diversidade de dons a igreja esteja unida e ela possa crescer. Eu achei interessante a ideia. Imagina se a igreja tivesse só cantores. Nós ia ter aqui sempre musicais, mas talvez não ia ter o dom do ensino, ninguém ia ensinar de uma forma mais profunda. Ou só tivesse pregadores. Ia ser um culto talvez bem maçante, muitos sermões, nenhum louvor, nenhuma oração. Então, a importância dos dons ser diversos é para que a igreja pudesse se unir e pudesse crescer também. Okay. Muito bom. Vamos lá. Roberto, tem mais uma pergunta aqui que é interessante também. A pergunta é a seguinte: como nós podemos, então, adquirir os dons espirituais? Nós estamos aí na era digital, então agora eu entro na internet, digito ali Google, comprar dons espirituais. Talvez vai abrir ali um site do e-commerce, e aí você pode escolher o dom que você quiser. É assim que nós adquirimos os dons?
Como que funciona essa parte aí? A gente poderia até imaginar, né? Agora o Mercado Livre, que é bem famoso aí, né? Não estou fazendo propaganda, mas todo mundo já conhece. Então eu vou digitar no Mercado Livre e falar, eu quero ver se tem aí alguém oferecendo um dom espiritual, né? Ou a LX, né? Vou comprar um dom usado, tá, que é mais barato. Talvez, né? Exatamente, aproveitar o dom de alguém que não está usando muito ali, a gente pega no LX e fala, aquele camarada não está usando, vou comprar mais barato no LX. Coloca ali, né? Mas assim, o dom, a palavra dom, né, ela quer dizer dádiva, ela quer dizer um presente de Deus, né? E, na verdade, assim, como é que a gente ganha um presente? Será que eu posso, eu mesmo, me dar um presente? Eu realmente posso me dar um presente, mas depende do presente, né? Por exemplo, se eu for me dar um iate de presente, um jatinho de presente, uma mansão lá no Caribe, eu já não consigo me dar esse dom, né? Esse presente, né? Então, assim, no caso dos dons, só Deus pode nos dar esse presente. É um dom, um presente, mas que ele vem de Deus. Eu não posso me autopresentear. Não, a partir de hoje eu vou ter o dom, ou vou, de repente, num local que revende, que dá, né? Então é Deus que nos dá. E, lógico, que a gente pode pedir a Deus, né? A gente pode pedir a Deus, mas é Ele realmente quem nos dá. E um comentário que diz assim, ó, eu coloquei aqui, no caso dos dons, só Deus pode me conceder. Tanto os dons como os talentos são dádiva de Deus. Mesmo que eu já tenha nascido com determinada habilidade, ainda assim essa habilidade foi dada por Deus, né? Agora, uma forma da gente adquirir os dons espirituais, a gente tinha começado a falar um pouquinho sobre isso, é justamente transformar os meus talentos em dons espirituais, os meus talentos que eu já recebi de Deus, né? Que eu nasci com aquela facilidade para fazer alguma coisa, transformar isso em talentos. Como é que eu transformo os meus dons em talento? À medida que eu utilizo esses talentos que eu tenho, qualidades naturais, né, para o louvor, para a honra e glória de Deus, para a edificação da igreja, para ajudar outras pessoas, eu estou o quê? Transformando esses dons em talentos espirituais que podem ser usados para a honra e glória de Deus. Muito bem. É muito interessante nós entendermos isso, né? Às vezes nós almejamos um dom que não é para nós. Eu gosto tanto de ver as pessoas cantando, nossa, que dom fantástico. E geralmente a gente se limita a esses dons, né? Os dons mais conhecidos. E a gente acha que dom importante para Deus e para salvar as pessoas é dom de pregar, é dom de cantar, dom de ensinar. E a gente esquece que os dons são diversos. E há muitos dons que são muito importantes dentro do contexto da igreja. No último programa que nós tivemos, que a gente falou sobre dons, eu mencionei isso também, tem um dom que eu acho muito bonito, que para mim é um dos mais importantes dentro da igreja, que é o dom da oração. E ele é um dom que a pessoa que tem esse dom e pratica ele, e desenvolve ele, é um dom que é praticamente invisível, porque você não tira uma foto lá, você orando no seu quarto, bota no Facebook, desenvolvendo o dom que Deus me deu. Você não faz isso. E nenhuma foto da resposta da oração que a pessoa fez. Você não recebe méritos por esse dom, você não recebe status, você não aparece na mídia, mas é um dom muito importante, um dom que sustenta a igreja, um dom que sustenta a pregação do evangelho, e é um dom muito importante. Então, às vezes a gente tem essa ideia de menosprezar os dons, mas fulano tem um dom melhor do que o meu. A gente quer colocar uma hierarquia, né, como se o mais importante para o menos importante, né? É que na verdade isso é humano, né? Eu fico pensando assim, quando Deus chamou Moisés, né? Se fosse para nós hoje definir numa palavra a virtude de um líder para aquele momento, eu ia pegar o cara manso? Não, ele é manso, ele é calmo, só isso. Será que eu ia colocar de repente visionário, comunicativo, para lidar com aquele povo de dura serviço, personalidade forte para aguentar? Você entendeu? Aquele povo. Mas Deus é impressionante, Ele chamou um homem manso, por quê? Ele precisava aquela virtude, aquele foi fundamental para ele aguentar toda aquela pressão e aqueles resmungos daquele povo. Então é interessante, a gente é que coloca essa questão do mais importante, né? O cara pregador eloquente, ele recebeu um dom especial. Não, eu tenho na experiência de 40 anos de igreja, algumas situações que eu vivi nas diversas igrejas que passei, irmãozinho simples, mas a empatia, o sorriso, a maneira que ele recebe os irmãos da igreja é uma coisa linda. Então, iletrado, né? Mas é a pessoa usada por Deus para aquele momento, aquela necessidade, né?
eu gostaria de frisar uma coisa em relação aos dons, né? Às vezes a pessoa reclama do dom que ela tem, fala, olha, meu dom, né, é um dom muito simples, tal. Mas a gente não pode esquecer que quem deu o dom é o Espírito Santo, né? Então se for ter que reclamar, eu vou reclamar com o Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo não deu o dom certo para mim, né? Então, se você tem um dom e você acha que o seu dom é simples, você gostaria de ter outros dons, não reclame do teu dom. Outra coisa, também, enquanto eu estou reclamando do dom que eu tenho, e quem sabe eu estou perdendo tempo de desenvolver esse próprio dom e ficando ali, eu só tenho esse dom aqui, né, e enterrando o talento. Quem sabe, né, que seria também o dom. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, professor João. Nós já vimos aí por que da variedade dos dons. Qual o propósito da variedade dos dons? Mas agora falando do dom específico, o dom que nós temos, qual que é o propósito do dom espiritual? Como nós devemos usar esses dons? Para que Deus nos concede dons? A Bíblia tem uma frase aqui em Efésios que ela fala assim, para um fim proveitoso, né? Então é nutrir, fortalecer a igreja, edificar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então é interessante essa parte, né? Enriquecer-me espiritualmente e para que eu seja uma bênção. E qual é lá o foco, lá na frente? Com que objetivo? A pregação do Evangelho. Então, fortalecer a igreja, nutrir a igreja, esses dons são distribuídos dessa forma para o quê? Visando a expansão do Evangelho, né? E por isso os diversos dons, então, com esse foco, como fala aqui, aperfeiçoar nosso serviço aos outros, ser uma bênção ao nosso próximo, a unidade também, né, no conhecimento de Jesus, nas Escrituras. Então, realmente, o propósito dos dons tem esse enfoque, é nutrir e fortalecer, para que a igreja esteja mais preparada para, de fato, conseguir ser uma luz, né, por onde ela esteja, nós, como igreja, né, representando a igreja, sermos essa luz e que esse evangelho alcance as pessoas por toda parte, né, do mundo. Muito bom, professor. A gente vê nesse exemplo que tu citou aí, os textos, que o dom, ele é concedido a nós para nós abençoarmos as pessoas, né? Para nós desenvolvermos ele e a igreja crescer, pessoas serem alcançadas para o reino dos céus. E a gente vê, através do que o senhor falou, que o dom mais importante é aquele que é usado. Exatamente. O dom mais importante é o que é usado. E aqui a gente vê um paralelo muito grande, porque não importa você ter um dom, talvez, que perante a sociedade, a mídia, é um dom muito importante, se você não está usando ele para Deus. Se você não está usando para um fim proveitoso, se você não está usando para abençoar pessoas, talvez aquela pessoa que tem o dom de sorrir, que talvez para muitos, talvez um dom insignificante, sabemos que não é, mas talvez aquela pessoa que tem o dom de sorrir impactou mais vidas e mais pessoas do que aquele que tem um dom de pregar, aquele que tem um dom de cantar, porque aquela que tem o dom de sorrir usou esse dom para o fim proveitoso e o outro talvez usou só para se aparecer, só para se engrandecer e não para de fato abençoar as pessoas e glorificar a Deus. Então é muito interessante isso, né? O dom mais importante é o dom que é usado. Não importa se aparentemente é um dom simples ou um dom mais rebuscado, se você tem apenas um ou tem mais dons, se você usar aquele dom para um fim proveitoso, será um dom bem usado. E assim, né, pastor, a questão é muito... De repente alguém pode pensar assim, mas eu não tenho nada, não me identifico com nada, mas de repente fica inerte também, né? Eu preciso me envolver. Se eu me envolver e clamar a Deus, Ele vai me mostrar. É que nem a pessoa que quer aprender a nadar, mas não entra na água, aí não adianta, né? Então você precisa se envolver. Eu preciso me colocar à disposição, abrir-me totalmente, né, para que o Espírito Santo de fato possa agir, e aí, então eu vou me identificar com alguma atividade na igreja, né? Muito bem. Roberto, vamos lá, nós estamos aí aprendendo um pouquinho mais sobre os dons espirituais, estamos aí descobrindo coisas novas, talvez. E agora uma pergunta muito importante, dentro de tudo aquilo que nós já vimos até agora, é a seguinte: como nós podemos descobrir, então, a Bíblia nos mostra que todos nós temos um dom, no mínimo um, talvez alguns tenham mais, mas no mínimo um dom nós temos. Talvez eu não sei que dom é esse, eu não estou usando, porque eu não conheço esse dom, eu não sei qual que é esse dom. Então a pergunta é a seguinte: como nós podemos descobrir e desenvolver os nossos dons? Perfeito. A gente poderia listar algumas coisas, várias coisas, mas eu escolhi algumas poucas coisas aqui que poderiam realmente nos ajudar nessa tarefa de descobrir os dons que Deus nos deu. Primeiro, eu gostaria de dizer que realmente é importante a gente descobrir.
Se você não sabe o teu dom, você acha que não tem dom nenhum, você está enganado. Você tem dom sim. Todos nós temos dons. Então, Deus, na própria parábola que nós vamos falar mais à frente, é bem claro que não ficou ninguém com nenhum talento. Vamos dizer assim, todos tiveram o seu dom. Então, uma dica seria experimentar o número maior de dons possíveis. Né? Alguns dons são meio difíceis de ser testados. Por exemplo, não tente fazer uma palestra para uma pessoa para descobrir se você possui habilidade para falar em público. Né? Então, quem sabe outros dons, como o dom do evangelismo, é fácil de ser testado. Escolhe alguém para você compartilhar a mensagem e vai ver se você se adapta àquilo. Né? Se você se sente bem. Outra dica é ver se você se sente bem, você se sente feliz praticando aquele dom. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, normalmente é realmente um dom que a gente tem. Então, o fato de a gente se sentir bem, se ficar feliz com o passar do tempo, porque às vezes no começo a gente não sente muita vontade, mas à medida que vai passando o tempo, a gente vai gostando daquela atividade. Né? E aí você vai se identificar que realmente você tem aquele dom. Também é bom que você avalie o efeito, né, a eficácia desse dom que você acredita que tem. Por exemplo, se você começa a usar um dom espiritual, né, tenha certeza que está tendo bons resultados. Porque se eu estou usando o dom e não está tendo resultado nenhum, por exemplo, eu sou uma pessoa pacificadora, mas toda vez que eu entro para ajudar alguém que está numa discussão, eu acabo aumentando a confusão em vez de acabar com aquele problema. Então, já não percebo que eu não tenho dom, bom sinal. Então, já fique esperto, sabe que talvez esse dom você não tem. Quem sabe Deus possa te conceder num dia, em algum momento, mas nesse momento você não tem esse dom. Outra coisa, consulte outras pessoas para que elas... para ver se elas consideram, né, que você tem realmente esse dom. Peça a opinião de várias pessoas, por exemplo. Pegar um exemplo da recepção. A pessoa fala, não, eu tenho dom para recepção e tal. Mas será que você tem? As pessoas, o que elas dizem? Você está ali, realmente tem facilidade de relacionamento? Ou você gosta mesmo de estar ali na frente e não tem o dom? Aí eu estava brincando esses dias falando que a recepção hoje, né, com o coronavírus, mudou um pouco. Né? Porque eu acho que tinha que colocar um grupo de japoneses ali recebendo, só fazendo assim, não, bom dia, feliz sábado, né? Que a gente não pode se tocar. Né? Mas assim, a recepção é um dom muito importante na igreja, né? E que as pessoas se sentem bem quando elas são bem recebidas e ela não se limita à recepção lá embaixo da portaria. Você pode aqui dentro da igreja ver uma pessoa nova, visitante, acho que quando a gente voltar a ter os cultos, né? Mas fazer uma recepção calorosa, né? Então também é um dom que pode ser testado. E espere a confirmação do corpo da igreja. Né? Lembre-se que os dons eles não são usados independentemente, mas faz parte para utilizar no corpo da igreja. Né? Então, se você acredita que possui um dom, e ninguém na igreja mais concorda com você, dá uma avaliada na sua maneira de pensar. Né? Tem gente que fala assim, não, eu tenho o dom de cantar, eu gosto de cantar, e ela quer cantar, e ainda quer cantar no sábado de manhã, e ela quer dar na igreja, mas as pessoas falam assim, mas aquela pessoa está cantando e tal. Né? E a pessoa, então, você tem que ser sincera, porque às vezes a pessoa chega para você, o que você acha? Né? Eu falo bem, eu tenho uma bola, não, irmão, você não fala bem. Mas por quê? Com medo de magoar a pessoa às vezes, né? E também com medo da pessoa ficar triste com aquilo ali, se desanimar com aquele dom. Não, a gente tem que ser sincero, né? Talvez ser educado, falar assim, irmão, acho que você talvez precisaria um pouco mais de treinamento antes de, né, falar em público. Olha, irmão, eu te amo, mas eu acho que esse não é seu dom. Esse não é o seu dom, né? E por último, né, eu gostaria de frisar aqui que a gente precisa orar, né, para que Deus nos ajude, como também já falou aqui o César, né? Deus nos ajude a descobrir qual é o dom que temos. E, finalmente, né, que é o complemento da pergunta inicial aqui, né, como desenvolver esses dons. Depois que a gente descobre o dom que a gente tem, a gente precisa realmente usar, né, sob a direção de Deus, é lógico, né, porque quanto mais nós usamos os nossos dons, melhores eles se tornam, né, e Deus também pode acrescentar outros dons aos dons que nós já temos, à medida que nós usamos aqueles dons. E quando nós enterramos os nossos dons, os nossos talentos, além de limitar a possibilidade de ter outros dons, porque se a gente enterrou, Deus não dá mais, a parábola dos talentos é bem clara nisso, né? Nós também podemos até perder esse dom que nós temos, porque nós não usamos, então a gente nem ganha novos, como Deus pode nos abençoar com novos dons, e ainda pode perder ou os poucos, ou quem sabe o único dom que a gente tem por falta de uso. Muito bem. Vamos aqui para a nossa última pergunta, já estamos aí na reta final da nossa lição, o tempo passa muito rápido, né? É um assunto gostoso de ficar falando. Professor João, a última pergunta então, a Bíblia cita
a lição da semana cita uma parábola bíblica, está lá em Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, que é a parábola dos talentos. Nós sabemos que essa parábola, ao falar de talentos ali, está falando da moeda da época, recursos financeiros, mas essa parábola ela tem um significado muito profundo, e o seu significado é referente aos dons que Deus nos concede e como nós deveríamos utilizá-los. Professor, que lições nós aprendemos dessa parábola a respeito dos dons espirituais? Bom, aqui a parábola é bem conhecida, como você falou. Um empresário, né, muito rico, ele foi viajar, então ele chama os 3 servos ali e ele distribui aqueles bens. E aqui, fazendo uma conta rápida, só para... um talento era relativo a 6.000 denários. Um denário, um dia de trabalho. Se fosse pensar um dia de trabalho R$100, 5 talentos seria então 30.000 denários, 100 vezes 30.000, 3 milhões de reais para quem recebeu 5. E assim proporcionalmente, né? Então ele chama os 3 foram contemplados. Os 3 foram contemplados. E aqui, pastor, eu não poderia deixar de passar. Tem uma citação na lição de sexta-feira, Testemunhos para a Igreja, que resume essa parábola. Posso ler? Pode, fica à vontade. Diz assim: a todos é dada uma obra a fazer pelo mestre. A cada um de seus servos são concedidos dons especiais ou talentos. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo sua capacidade. Veja, interessante. Já começa aqui a questão. A Deus, o Espírito Santo dá conforme lhe apraz e conforme a capacidade, a habilidade da pessoa, né? Cada servo tem algum legado pelo qual é responsável. E os vários legados são proporcionais às nossas várias habilidades. Distribuindo seus dons, Deus não agiu com parcialidade. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos e espera retorno correspondente. Olha que bacana. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? 2 desenvolveram e 1 ficou inerte. Quando a Bíblia fala e a lição faz a referência dos dons espirituais e a ligação da igreja e o corpo de Cristo, ou o corpo humano, né? O corpo humano, os membros do corpo humano, o que acontece com qualquer membro do nosso corpo que fica inativo ou se ele morre, você tem que amputar, né? Então, assim, não há como, uma vez que nós fomos contemplados por um dom, nós precisamos, essa é a nossa parte, né? Nos colocarmos, então, para desenvolver esse dom. E algumas aplicações que essa parábola nos traz é exatamente isso. Nós precisamos desenvolver os dons que Deus nos dá. E Deus gosta, tem prazer em dar dons espirituais para quem usa, né? Para quem os desenvolve. Então, essa é a grande lição que a gente precisa entender e procurar praticar realmente. Deus distribui os dons, a parábola foi muito clara nesse sentido. 2 ali, né, investiram, multiplicaram seus dons, e por isso, quando aquele viajante retorna, o que acontece, né? Ele então agracia com mais ainda, né? E já o que não fez nada, ficou inerte, foi cortado, né? Então, essa é uma lição para nós, assim. Nós precisamos nos envolver. Então, a primeira questão é essa: identificar o meu dom e desenvolver, porque é isso que Deus espera de mim, né? E ao desenvolver, não para mim, mas para a glória de Deus, para que eu possa testemunhar e influenciar outros para também serem agraciados, e aí então eu vou multiplicar para o reino de Deus. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Assim, uma coisa importante que nós precisamos frisar realmente é o Espírito Santo agindo na vida de cada um para que esses dons eles tenham efeito. Nós temos um exemplo claro na Bíblia dos discípulos, né? Todos eles nasceram do Espírito, foram batizados, né? Nasceram das águas, né? Mas o batismo do Espírito Santo que fez a diferença na vida deles. Quando eles oraram, eles jejuaram, eles ficaram em união um com o outro. Antes, eles eram só batizados pela água, né? O que aconteceu? Eles estavam em contenda uns com os outros, estavam ali discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Quando o Espírito Santo, né, veio e desceu sobre eles, aí eles começaram a jorrar os seus dons, né, de uma forma bem efusiva. Então, para nós é uma lição, que nós busquemos realmente o Espírito Santo para nos capacitar. Muito bom, lição maravilhosa que a gente possa colocar em prática aí, tudo isso que nós temos aprendido aí durante essa semana. Professor, encerra para nós com uma oração, por gentileza. Senhor Deus, nosso Pai,
Gratos te somos pelas bênçãos que temos recebido de Ti, ó Pai. Obrigado pelo dom da vida, pela saúde, pelo privilégio de celebrarmos mais um sábado e, sobretudo, ó Deus, pela esperança que temos através da Tua palavra revelada a nós, dos estudos que nós temos, que têm chegado até nós. Essa semana a gente pôde recapitular, estudar, e agora aqui recapitulamos uma lição tão importante. Por favor, ó Pai, nos use, bom Deus, que nós possamos realmente ter a graça de receber essa porção dobrada do Santo Espírito, para sermos uma bênção para a edificação da igreja e para sermos uma bênção às pessoas às quais nós contatamos. Amém. Nos dê um sábado abençoado na continuação da mensagem dessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém.